Olá, então vamos, conforme combinado, eu vou fazer uma gravação aqui dessa parte dos exercícios, né, da aula de dimensionamento de colunas. E esses exemplos estão lá, quer dizer, estão na versão original do livro, lá do professor Rui Simões, e depois naquela versão que nós fizemos, de comparação do Eurocode 3 com a nova brasileira, esses exemplos também estão lá, tá? Então nós vamos dar início, né, sempre que vamos dimensionar uma coluna, nós temos que partir do princípio que temos que fazer a classificação da seção, e esse primeiro exemplo aborda justamente esse assunto. Então nós temos o enunciado na classificar a seção transversal da figura abaixo, dimensões em milímetros, de acordo com o Eurocode 3, a parte 1.1. Na seção A nós temos um perfil IPE com aço 235 e na letra B nós temos um perfil tubular 200 por 200 por 8 de espessura. Na letra A é pedido para fazer a verificação da classe quando a seção estiver submetida à flexão e à compressão, e para a seção tubular quando estiver submetida única e exclusivamente à compressão, ok? Então, se nós pegarmos a tabela lá de classificação, que está lá no Eurocode 3 na parte 1.1, o que nós vamos verificar? Quando a alma estiver sob flexão primeiro, nós vamos ver que o limite para a classe 1 é 72 epsilon, né? Lembrando que o epsilon é calculado de que forma? Raiz quadrada de 235 dividido pelo FY da seção. Nesse caso, como o AC é o S235, nós temos que o epsilon é igual a 1. Então, o C sobre T, se é alma sobre flexão, o que vai ser o C aqui? É essa distância daqui, né? O C, se nós olharmos na tabela, vai ser caracterizado por essa distância aqui, dividido pela espessura da alma. Então, vai dar 35, que é menor do que 72 epsilon, ok. A alma submetida à flexão, ou seja, uma distribuição de tensões normais desta forma, ela é classe 1. Agora, a mesa sob compressão. A mesa, o que nós fazemos? Nós fazemos o C sobre o T, né? E o C para a mesa é esse C que aparece aqui. Então, nós vamos calcular 150 por 2, menos metade da espessura da alma, menos o 15, que é o raiozinho aqui, né, de concordância aqui. Dividido pela espessura, vai dar 5,3. E no Eurocode, ao verificarmos lá na tabela, nós vamos ver que o limite, quando uma mesa está submetida à compressão, o limite da classe 1 é 9 epsilon. Como o epsilon é 1, 5,3 é menor do que o 9, consequentemente a mesa também é classe 1. Se a mesa e a alma são classe 1, consequentemente a seção transversal é classificada como classe 1. Depois, o que vai acontecer? A alma sob compressão, né? E aí, quando a alma estiver sob compressão, o que nós vamos ter? Mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de nós termos uma distribuição de tensões normais lineares dessa forma, a alma estaria submetida a uma distribuição de tensões normais constante ao longo da seção. E por conta disso, como nós temos mais partes comprimidas, o limite passa a ser 33 epsilon. 35 é maior do que o 33 epsilon, que daria 33, ou seja, ela não é classe 1. Qual seria o limite da classe 2? 38 epsilon. Como o 35 é menor que o 38, consequentemente, ela é classe 2. Ok? A mesa, sob compressão agora, a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, mas o limite agora é 5,3, que é menor do que o 9 epsilon. Então, ela é classe 1. Ou seja, se a alma sob compressão é classe 2 e a mesa é classe 1, consequentemente, a seção é classificada como classe 2. Para a seção B, a alma sobre compressão. Geralmente, na seção tubular, o C é calculado como B menos 3T, né? Então, eu vou calcular aqui qual é o limite para a seção tubular. Eu vou olhar lá, 33 epsilon também. Aqui deu 22, então, só que aqui o que vai acontecer? O nosso epsilon agora é raiz quadrada de 235 dividido por quem? Pela tensão de escoamento do material da seção tubular, que é 275. Então, eu vou vir aqui, 275, o meu epsilon vai ser igual a 0,92. Então, consequentemente, como 22 é menor do que o 33 epsilon, que dá 30,4, a seção é classe 1. Ok? Bom, então seriam dois exemplos aí de classificação da seção. Bom, agora no dimensionamento das colunas propriamente dito. O que vai ser feito nesse segundo exemplo é justamente a verificação dos comprimentos efetivos de flambagem, né? Nós temos dois pórticos aqui. O pórtico da letra I é um pórtico, né, que tem cargas aplicadas iguais a N,
e temos o pórtico da direita, onde nós temos 2n aplicado do lado esquerdo e n aplicado do lado direito. Então, o que vai ser pedido? Primeiro, para calcular os comprimentos efetivos de flambagem, considerando-se na letra A que os pórticos são contraventados lateralmente, ou seja, é como se eu tivesse aqui um apoio impedindo deslocamentos laterais ou a presença, por exemplo, de um contraventamento, tanto no pórtico 1 quanto no pórtico 2. Então, isso aqui é na letra A. Na letra B, o que vai acontecer? Eu retiro, ou seja, pórtico não contraventado, eu retiro esse contraventamento, retiro esse apoio também, e aí, consequentemente, vamos verificar o que isso acarretaria. Por que isso? Porque lembrando que nós vamos usar aqui o ábaco de Wood e comparar com uma solução que seria a solução obtida através de uma análise de autovalores e autovetores, e compararmos, lembrando que no ábaco de Wood nós temos um ábaco para estruturas deslocáveis e outro ábaco para estruturas indeslocáveis, ok? Bom, então vamos lá. No primeiro caso, considerando-se o pórtico com carga, uma carga N aplicada aqui, né, do lado esquerdo, e uma carga N aplicada do lado direito. E aí, se ele é contraventado, a sua configuração deformada vai ser uma configuração dessa forma que está aqui. Ou seja, essa curvatura dessa viga aqui é o que nós chamamos de curvatura simples, ok? E aí o que vai acontecer? Lembrando aqui, que a observação que é dita aqui. Quando a extremidade inferior, né, com uma ligação exterior, o coeficiente o neta 2 é nulo, se a ligação for engastada, né, aqui na nomenclatura de Portugal, e é igual a 1 se o caso dela for rotulada. Então aqui, como é engastada, nós já podemos saber aqui que o nosso neta 2 vai ser igual a 0. E o que vai acontecer? Quando fizermos a consideração da rigidez desta viga, nós temos que ver como é que o coeficiente K e J desta viga será considerado. Como a viga tem igual rotação ou curvatura simples, a rigidez K e J daquela viga deve ser considerada como sendo 0,5 de L, ok? Então vamos lá. Lembrando da equação de ábaco de Wood, o que nós temos? Neta 1, Kc, K1, Kc, K1, K11, K12. Tá? O que são esses coeficientes? Eu vou passar aqui para o ábaco, que fica mais fácil de nós avaliarmos. Então vamos supor que a nossa coluna de estudo aqui é a coluna Kc, ok? Bom, então o que vai acontecer? Essa coluna no seu nó superior, ela pode ter viga do lado esquerdo e pode ter viga do lado direito, cujos coeficientes de rigidez seriam K11 e K12. E esta coluna, no seu nó inferior, pode ter vigas à esquerda e vigas à direita, consequentemente, coeficientes K21 e K22. A rigidez, a flexão da coluna que nós estamos interessados em saber o coeficiente de comprimento efetivo de flambagem é dado por Kc, e se nós tivermos uma coluna adjacente ao nó superior, a rigidez é K1, e se nós tivermos uma coluna adjacente ao nó inferior, nós temos o coeficiente K2. Então, o que vai acontecer? No nosso pórtico lá, nós temos isso daqui, isso aqui é Kc. A viga vai ser o quê? K12. Nós não vamos ter K11, não vamos ter K1, não vamos ter K21 e não vamos ter K22. Então, vamos ficar só com Kc e K12 para a avaliação do coeficiente de comprimento efetivo de flambagem desta coluna que está aqui, ok? Então, eu vou voltar lá na equação. Então, o que nós vamos ter? Isso aqui nós não temos, isso daqui nós não temos, e vamos ter só quem? O rigidez, a flexão, que eu falei ali, que era o K12, ok? Então, isso daqui nós também não temos. Então, Kc é I sobre L. O E que apareceria aqui cortou de todo mundo, porque o material é o mesmo, ok? Cortou. E aí, o Kc, rigidez, que aparece aqui em cima, aparece aqui embaixo, e a rigidez K12 daquela viga, que teve curvatura simples, de acordo com essa tabela, deve ser considerado como 0,5 de I sobre L. Então, eu vou ter aqui 0,5 de I sobre L. Só que qual é o L desta viga? Se nós voltarmos aqui no enunciado, é 1,5 de L. Então, eu vou substituir aqui e vou chegar que o nosso neta 1 vale 0,75. Já tínhamos chegado à conclusão que o nosso neta 2 seria 0. Então, vou entrar no ábaco de Wood com neta 1 igual a 0,75, neta 2 igual a 0. Então, está aqui. Neta 1 igual a 0,75. Eu vou marcar aqui nessa posição mais ou menos.
e o neta 2 é 0. Então, aqui. Então, eu vou subir aqui e vou ver que o nosso coeficiente de comprimento efetivo de flambagem está entre estes dois valores aqui, que seriam 0,625 e 0,65, certo? Então, eu vou estipular aqui que ele seria algo em torno de 0,64. Ok. Então, pelo ábaco de Wood, nós teríamos que o L efetivo é igual a 0,64 de L, o 64% do comprimento original, certo? Bom, se nós fôssemos agora para um programa de elementos finitos como o ANSYS, o Abacus aí, e outros mais, nós poderíamos fazer uma análise daquele pórtico, uma análise de instabilidade elástica. Nesta análise de instabilidade elástica, o que nós iríamos obter? A carga crítica de flambagem do pórtico, certo? Considerando-se que o pórtico não tem deslocamentos laterais permitidos. Se nós fizéssemos isso, nós íamos obter que o valor crítico da carga N seria igual a 2,308 π2EI sobre L ao quadrado. Só que quanto é que isso... Qual é o comprimento efetivo que proporcionaria uma carga dessa? Então, se nós lembrarmos que a carga crítica de Euler é π2EI sobre o L efetivo ao quadrado, que é igual a π2EI sobre KL ao quadrado, qual é o valor de K que faz com que apareça aqui um 2,308? Então, eu faço essa relação aqui e vou chegar que seria 0,66 de L. Ou seja, pelo ábaco deu 0,64 e pela análise de instabilidade elástica, nós chegamos a 0,66 de L, não tem tanta diferença assim, ok. Agora nós vamos para o pórtico 2. O pórtico 2, pelo ábaco de Wood, é a mesma coisa, porque não há diferença no ábaco de Wood se as cargas são distintas entre as diversas colunas do pórtico. E na análise de autovalores e autovetores, nós iremos obter uma carga crítica de 1,245 π2 sobre L ao quadrado. Como nós temos duas vezes N aplicado na esquerda e uma vez N aplicado na direita, quando nós fazemos a análise de flambagem, nós aplicamos cargas unitárias, né? E aí na carga à esquerda eu vou aplicar 2 e na carga da direita eu vou aplicar 1. Consequentemente, nós teremos 2 vezes 1,245 na coluna da esquerda e 1,245 na coluna da direita. Fazer a mesma relação que eu fiz em cima, então nós iremos obter 0,63 de L na coluna da esquerda e 0,90 de L na coluna da direita. Lembrando que pelo ábaco de Wood, nós obtivemos 0,64 de L. Ou seja, para a coluna da esquerda não há problema, porque os valores são próximos. Para a coluna da direita, o valor que deveria ser usado seria 0,90. Se eu usar 0,64, o que vai acontecer? π2 é I sobre 0,64 de L ao quadrado. Isto é o que? Maior do que o π2 é I sobre 0,90 de L ao quadrado. Ou seja, se eu usasse o ábaco de Wood nesta circunstância, eu poderia ter um dimensionamento contra a segurança, porque eu ia considerar 0,64, que me daria uma resistência, uma carga crítica de flambagem maior do que aquela que nós iríamos obter usando o coeficiente correto, que seria 0,90 de L. Ok? Bom, para o segundo caso do pórtico, para a situação agora do pórtico não contraventado, com deslocamentos laterais permitidos, é a mesma coisa. Tá? O procedimento é o mesmo. A única diferença é que agora, pela tabela, pela configuração deformada da viga, é curvatura reversa. Então, eu vou retornar na tabela e vou ver que, neste caso agora, dupla curvatura, eu tenho 1,5 I dividido por L. Então, eu vou colocar aqui 1,5 I por L. E aí, o que vai acontecer? Vou chegar no neta 1 igual a 0,5. Cuidado que o ábaco agora é diferente, é para estruturas deslocáveis, então eu vou marcar 0,5 de L e o neta 2 igual a 0. Então, reparem que eu vou ter aqui agora alguma coisa entre esses dois valores, 1,2 e 1,25. Eu vou botar ali 1,23 mais ou menos, ok? Seria essa a resposta. Repito o procedimento, vou no programa de elementos finitos, faço análise de instabilidade e para as duas colunas submetidas a uma carga N, eu vou chegar numa carga crítica 0,660 π2 aí sobre L ao quadrado, que vai nos fornecer um L efetivo 1,23 de L, que é o mesmo que é obtido no ábaco. Beleza, ok.
Agora, quando eu faço isso para o pórtico com cargas distintas nas duas colunas, nós vamos obter cargas críticas diferentes para as duas colunas, como aconteceu antes, e vou ter 1,07 para a coluna da esquerda e 1,51 para a coluna da direita, com diferença 1,23 de L que eu obtive anteriormente. Então, a mesma coisa, né? Numa situação eu teria um dimensionamento mais conservador e na outra situação eu teria um dimensionamento contra a segurança. O que vai acontecer? Conclusões, né? Analisando os resultados aqui obtidos anteriormente, verifica-se que o método simplificado do Abaco-Jude fornece valores de comprimento de flambagem semelhantes aos obtidos na carga crítica elástica global do pórtico, né? Que era o pórtico I. No caso do pórtico 2, com cargas distintas, verifica-se que sobreavalia o comprimento de flambagem das colunas críticas, que é a coluna da esquerda, e subavalia o comprimento das colunas não críticas. Conclui-se que o método simplificado, baseado no método de Wood, só deve ser utilizado no caso de pórticos com distribuições de carga e rigidez tais que os pilares atinjam a sua carga crítica em simultâneo com a carga crítica global do pórtico, ou seja, nunca. Dificilmente nós teremos situações na vida prática, na vida real, né? Na situação prática de projeto, onde nós teremos cargas iguais atuando em todas as colunas. Por isso que os programas de análise já levam em consideração, já fazem essa análise de estabilidade elástica e já tiram os comprimentos efetivos de flambagem de cada uma das colunas, dependendo da rigidez da flexão, tanto das vigas que chegam no nó superior ou da coluna, e das vigas que chegam no nó inferior e na coluna adjacente ao nó inferior. Certo? Então os programas já consideram isso, mas nós aqui, a título de ilustração, precisamos levar em consideração que temos aí essa situação e usaremos o Abaco-Jude sabendo dessas particularidades do método. Ok? Bom, no exemplo 2, pede para dimensionar essa coluna BD, que aparece aqui, né, utilizando um perfil HEB em aço S235, segundo o Eurocode 3, a parte 1.1. A coluna é engastada aqui na base D e articulada na seção B, né? Como se tivesse um apoio ali carrinho, ou seja, a viga está aqui, e isso aqui está nesse sentido, ou seja, essa viga pode, é como se ela se deslocasse ali, tivesse rotação livre em relação àquele ponto. A seção B está impedida de sofrer deslocamentos horizontais no plano da estrutura, devido à própria viga, e no plano perpendicular, devido à existência de elementos secundários de contraventamento. Ou seja, é como se nesse ponto B aqui não existisse a possibilidade de nós termos deslocamentos para fora do plano. O carregamento indicado já é majorado, logo deve ser considerado como carregamento de cálculo. Ok? Bom, então a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a solicitação de projeto, que é o que vai aparecer aqui, né? Que lá pelo Eurocode é NED e pela norma brasileira seria NSD. Então, qual é o NED atuante aqui? Então, eu vou fazer aqui, né, para saber lá qual seria o esforço normal atuante. O resultante da carga distribuída mais a carga concentrada dá 1.376 kN. Eu vou fazer um pré-dimensionamento, considerando-se que, quando eu faço dimensionamento de colunas, nós temos plastificação da seção transversal ou flambagem. Então, eu vou fazer um pré-dimensionamento considerando-se que a plastificação controlaria o dimensionamento, mas tendo atenção de que essa coluna é uma coluna que tem o quê? 8 metros de altura. Então, provavelmente, a flambagem controlará o dimensionamento e isso vai fazer com que nós escolhamos um perfil que, com certeza, não vai ser aquele característico da plastificação da seção. Então, como é que eu faria isso? A plastificação da seção é dada por AFY dividido por γm0. Eu sei que a tensão de escoamento é 355 e aí que eu vou isolar a área. Qual seria a área mínima necessária? 38,76 centímetros quadrados. Aí eu vou entrar numa tabela de perfis tubulares, de perfis padrão europeu. Ele pediu para ser um HEB. Aí eu vou escolher aqui um HEB 240 no aço S355. E aí eu vou ver lá todas as propriedades geométricas dessa seção e olha a área que nós temos aqui. 106 centímetros quadrados, que é praticamente 3 vezes a área que foi calculada ali pela plastificação. E depois nós vamos entender que isso tem um certo fundamento, ok? Bom, quando nós vamos avaliar o comprimento efetivo de flambagem dessas colunas, como esta coluna aqui, isso aqui é rotulado, é como se essa coluna trabalhasse de forma individual, né? Essa coluna, a seção foi colocada aqui dessa forma, certo?
E se nós olharmos estes eixos aqui, o que vai acontecer? Esse eixo é o eixo Y da seção e esse eixo é o eixo Z da seção. Então, nós teríamos flambagem em relação ao eixo Y e flambagem em relação ao eixo Z. Se aqui está engastado e aqui é como se fosse rotulado, configuração deformada, semelhante a essa que nós temos aqui. Qual é o K dessa situação? Para a coluna isolada, K igual a 0,7. Ok? Então, eu vou voltar lá e vou chegar à conclusão de que eu tenho estes dois comprimentos efetivos de flambagem que, na verdade, são iguais, porque as condições de contorno são iguais para a flambagem em relação aos dois eixos. Então, eu vou calcular o índice de esbeltez para a normalização do material. Vou calcular o índice de esbeltez do elemento, LE sobre o raio de giração. E vou calcular o índice de esbeltez normalizado, lambda-y, perdão, e lambda-z. E aí vou calcular o fator de redução. Lembrando que, pelo Eurocode, como nós temos flexão em relação a y e flexão em relação a z, os fatores de imperfeição são diferentes porque são consideradas curvas diferentes de flambagem. A curva B para a flambagem em relação ao eixo y e a curva C para a flambagem em relação ao eixo z. Então, como o lambda barra z é maior que o lambda barra y e o alfa da curva C é maior que o alfa da curva B, consequentemente, a flambagem em relação ao eixo z, que neste caso aqui é o eixo de menor inércia da seção, vai controlar o dimensionamento. Ok? Então, eu vou chegar aqui agora, vou calcular o fator φ, com base aqui no fator de imperfeição da curva C, que é o 0,49. Aqui o índice de esbeltez normalizado da seção em relação a esse eixo, que é 1,21. Calculei 1,48. Vou chegar aqui agora, calcular o fator de redução, 0,43. O que quer dizer um fator de redução no que diz respeito à resistência da coluna para a flambagem de 43? Que somente 43% da sua resistência será considerada quando a flambagem estiver controlando o dimensionamento. Então, consequentemente, esta resistência à flambagem será dada pelo fator de redução a Fy sobre gama M1, onde gama M1 é 1, como vocês já sabem anteriormente. Então, vai dar 0,43, vai dar 1.618,1, que é maior do que a solicitação de projeto, que é 1.376, ok. Talvez, como nós chegamos aqui, nós temos uma razão de utilização, que é 1.600, ou seja, 1.376 dividido por 1.618, quanto é que isso daria? Deixa eu pegar aqui a máquina, verificar aqui. Nós teríamos 1.376, 1.618 divide, nós estaríamos aí com 0,85, 0,85. Será que se nós voltássemos na tabela e pegássemos um outro HEB, provavelmente o inferior seria um HEB 200, Será que ele daria uma resistência de 1.400? Isso seria um projeto mais otimizado no que respeita à flambagem. Mas o 0,85 já está razoável, ok, eu não vou voltar lá e não vou fazer esse procedimento, certo? Se vocês quiserem fazer a título de ilustração, podem fazer aí e verificar se nós teremos um perfil mais econômico um pouco do que esse HEB 240. O terceiro exemplo pede para dimensionar as barras comprimidas dessa treliça. Essa treliça nós já fizemos quando nós estudamos tração. Nós dimensionamos as barras tracionadas dessa treliça, que foram essas aqui, marcadas, tanto para o banzo quanto para as diagonais. E agora ele pede que se faça a mesma coisa, mas para as barras comprimidas. Os esforços normais são equivalentes aos esforços da tração, só que agora, obrigatoriamente, esforços normais esses negativos, caracterizando a compressão. Ele pede para que seja feito isso com aço S275, só que na letra A ele vai querer o quê? Seção quadrada de perfil tubular e as ligações das diagonais com o banzo efetuadas por solda. E na letra B, um perfil HEA nos banzos e 2 perfis UPNs nas diagonais. O que caracteriza cada uma dessas situações? Na letra A, é um banzo aqui quadrado, eu vou vir com essa diagonal, vou cortar aqui, segundo aquele ângulo, e vou soldar isso daí, certo? Então, fiz aqui, beleza. Na letra B, isso aqui, se eu olhar isso daqui, isso aqui é um perfil quadrado, tá? A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Perfil quadrado aqui,
perfil quadrado aqui, ok? Na letra B, o que já acontece aqui? Nós vamos ter um perfil HEA aqui, que é semelhante àquele HEB da questão anterior, certo? Aí aqui eu teria que ter uma chapa de Gaussian e dois perfis UPNs, né? Deixa eu desenhar os perfis UPNs aqui primeiro. E aí aqui eu vou ter uma chapa de Gaussian, certo? Esses perfis UPN são aparafusados aqui nessa chapa de Gaussian. Se eu olhar aqui nessa direção, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter o perfil HEA, aqui eu vou ver a chapa de Gaussian, e aí aqui eu vou ver os dois perfis UPNs, um de cada lado, certo? Saindo aqui e saindo aqui. Só que esses perfis estão separados por essa chapa de Gaussian aqui, que depois ele vai dizer que esse espaçamento aqui, se eu não me engano, é 10 milímetros. Nós vamos checá-la depois. Então é como se eu tivesse dois perfis trabalhando de forma isolada. E aí nós vamos ver que nós temos que usar um artifício para garantir que esses dois perfis trabalharão como se fossem as duas seções transversais UPNs, ligadas aqui pelas almas, né, separadas somente pela chapa de Gaussian, de forma que a gente consiga tirar partido de que a inércia das duas seções trabalhando de forma conjunta seria maior do que a inércia da seção trabalhando de forma individualizada. Ok? Bom, então o comprimento para o banzo ali entre nós, supondo que os nós estão travados para fora do plano, é de 3 metros e para as diagonais é de 2,12 metros. Ok? Da mesma forma que fizemos no exercício anterior, será feito um pré-dimensionamento considerando o estado limite último de plastificação da seção. Então, nós teremos uma área de 27 centímetros quadrados para o banzo e 12,7 centímetros quadrados para as diagonais. Aí ele vai entrar numa tabela de perfis tubulares quadrados, vai pegar um perfil 120 por 120 por 8, com uma área de 35,5, comparada com essa área aqui, e depois vai pegar para as diagonais, né, um perfil 80 por 80 por 6,3, cuja área de 18,4 eu compararia com essa daqui. Por que agora ele está usando áreas que não são tão maiores do que aquela calculada na classificação da seção? Por dois motivos. Segundo, as seções tubulares são mais resistentes no que diz respeito à flambagem do que os perfis, né, Hs, HEB ou HEA. Né? Segundo, que foi o que aconteceu no exemplo anterior. Segundo, os comprimentos de flambagem aqui são menores. Nós estamos trabalhando para o banzo com 3 metros e para as diagonais com 2,12 metros. Quanto menor o comprimento dos elementos, mais resistente à flambagem eles serão. Né? Então, colocou aqui o raio de geração, que ele pegou lá na tabela, e a inércia dessas duas seções. Ok? Vai fazer a verificação das classes, com o mesmo procedimento que foi feito antes. Vai verificar que as duas seções são classe 1. Ok? E aí vai fazer a verificação da flambagem. Calcular as BOTs para normalização do elemento. Aqui, o Eurocode, o anexo português, como o livro, a versão em portuguesa, permite que nós usemos 0,9 do comprimento como comprimento efetivo, levando-se em consideração, né, como eu fiz naquele desenho anterior, como o banzo vai estar passando contínuo ali, né, então nós não consideramos, se nós fosse representar isso aqui, ele não consideraria que isso aqui seria uma rótula. Né, então não consideraria que seria uma parte, teria uma parcela de restrição da rotação. Então, ao invés de usar K igual a 1, ele permite que nós usemos K igual a 0,9. Se nós não quiséssemos usar isso, não tem problema nenhum. Poderíamos usar K igual a 1, verificar o dimensionamento e ok, estaria tudo certo. Beleza? Bom, então ele vai usar 2 aqui, calculou o índice de BOTs do elemento, né, levando-se em consideração L sobre o raio de geração, índice de BOTs normalizado. Se a seção é quadrada, a flambagem é igual em relação aos dois eixos. Calculou o φ, calculou o fator de redução e calculou a resistência à flambagem. Repara que o fator de redução da flambagem agora é do 0,85, que é bem superior ao 0,43 do caso anterior, do exemplo anterior, pelos motivos que eu já mencionei anteriormente. Comprimentos menores de flambagem, né, dos elementos e seções mais resistentes no que diz respeito à flambagem. Ok? Isso aqui para o banzo, que é maior do que o 742,6 kN, e depois, né, ok, e aí para as diagonais vai fazer o mesmo procedimento. Para as diagonais ele não usa o 0,9, usa o comprimento original, ou seja, K igual a 1, apesar de eu não concordar também com isso, eu acho que poderia ser usado 0,9, porque aquela ligação soldada ali
Não é uma rótula. Você vai ter restrição de rotação, mas ele considera assim, ok. Calculou lá, deu um fator de redução agora de 0,788, calculou a resistência à flambagem com esse fator de redução, 398,5, que é maior do que 350,2 kN, ok, o dimensionamento está feito. Agora ele vai fazer o perfil HEA no banzo e os dois perfis UPNs nas diagonais, certo? Mesmo procedimento, ele precisaria de área para o banzo e para as diagonais de 27 cm² e 12,7 cm², respectivamente. Vai entrar numa tabela de perfis HEAs e vai escolher o HEA 180 para o banzo e numa tabela de perfis UPNs, ele vai escolher dois perfis UPNs de 100, cuja área dos dois somando vai dar 27 cm², ok? E aqui ele está dizendo, ó, esses dois perfis UPNs estão afastados de 10 milímetros, que é justamente a espessura da placa de Goussier, ok? Aqui estão as propriedades do perfil HEA e aqui as propriedades do perfil UPN de 100. Vai fazer a verificação da classe 1 aqui para o HEA, depois vai fazer a verificação da classe para o perfil UPN. Ele está fazendo aqui para um perfil UPN classe 1, certo? Bom, vai fazer a verificação à flambagem do perfil HEA 180. A mesma coisa, ele vê quem controla o dimensionamento, se ela está travada para deslocamento para fora do plano. Ele vai usar aqui, neste caso, não usa o 0,9, usa o K igual a 1, L igual a 3. Vai verificar na tabela do Eurocode que, como a razão H, a altura do perfil pela largura da mesa é menor do que 1,2, a flexão em torno de Z controla o dimensionamento, deve-se usar a curva C com o fator de imperfeição alfa 0,49. Substitui 0,49 aqui, o índice de esbeltez normalizado, de placa que ele calculou aqui, 0,931, fator de redução 0,684. Calcula a resistência à flambagem, 851, que é maior do que os 742,6 kN, ok, passou no dimensionamento do banzo. Agora ele vai fazer o dimensionamento, verificação das diagonais, né? Então, dois perfis UPN de 100, aqui corrijam aqui, por favor, né? Para que eles trabalhem de forma conjunta, o que vai acontecer? Esses perfis têm 2,12, certo? E aí as duas seções, né? Uma seção de um lado e uma seção do outro. Para garantir que essas duas seções trabalham de forma conjunta, o Eurocode diz que a cada 15 vezes o menor raio de giração da seção, ou seja, a cada 22,05 centímetros, eu preciso ter alguma coisa que una essas duas seções. Pode ser uma presilha, existe uma presilha feita para isso, né? Vamos supor, eu tenho o perfil aqui e o outro perfil aqui. Eu posso ter uma presilha ligando isso daqui, ou geralmente o que nós fazemos é, eu pego um bacalhauzinho, um pedacinho de chapa, soldo aqui de um lado, soldo do outro, né? Eu tenho um perfil aqui, para garantir, então, a cada 220,5 milímetros, eu preciso ter uma ligação de uma seção com a outra. Então, fazendo isso, eu sei que as seções vão trabalhar de forma conjunta. Então, o que vai acontecer? Como a flambagem está sendo controlada para fora do plano, em relação à menor inércia, que é o eixo Z, eu tenho que recalcular a inércia agora desta seção, considerando-se que a flambagem em relação ao eixo Z controla o dimensionamento. Então, eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, né? O teorema dos eixos paralelos vai ser o quê? A nova inércia é a inércia da seção original mais a área vezes o D ao quadrado. Então, aqui entra a inércia duas vezes, porque são dois perfis. Inércia dele sozinho, mais a área, vezes o D ao quadrado, né, que é 1,50 a distância aqui do centroide, daqui até aqui, até esse novo eixo aqui. Tá? Isso aqui é como se fosse o D, que é o que está sendo calculado aqui, 1,55 mais 0,5 é metade da espessura. O 0,5 é metade dessa espessura aqui da chapa de Goussier. Lembrando que ele está calculando esses centímetros. Então, calculou, deu 172,07, ele calcula um novo raio de giração, que ele vai precisar na hora que ele for calcular a flambagem, ok? Bom, então, aí vai normalizar o material, calcula o índice de Beltez do elemento, calcula o índice de Beltez normalizado, né, juntando do elemento mais o do material, calcula o φ, calcula o fator de redução 0,558, calcula a resistência à flambagem. Repare que os exercícios aqui as coisas vão se repetindo, né? Então, 0,558 vai dar 414,4, que é maior do que o 350, ok. O dimensionamento está, então funciona aqui os dois, não, ok, funcionou aqui, né?
Se as barras não fossem ligadas umas às outras a cada 220 milímetros, o que aconteceria? Nós teríamos que pegar aquela resistência, ou seja, trabalharíamos só com metade para cada uma delas, e nesse caso não seria suficiente, né? O que aconteceria? Nós teríamos que usar dois perfis UPNs de 140 ao invés de usar os dois perfis UPNs de 100, se nós não tivéssemos aquelas presilhas unindo lá as duas seções transversais. Ok? E aí com isso nós fechamos aí, foi bem rapidinho, né? A nossa aula aí de exemplos de colunas. Eu já passei a lista de exercícios para vocês. E aí depois, a seguir, nós vamos ver vigas e dimensionamento de vigas e a parte dos exemplos também. Ok? Vamos finalizar aqui.